Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí. Último dia, expectativa total. Graças a Deus vamos terminar mais um evangelho, mais um livro. Bora entrando aí, pessoal. O que vai acontecer? Eu só quero ter. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. E aí? E aí, mano? Pai Senhor, Amém, mano. Tá tudo bom aí? Tranquilo? tudo bom, graças a Deus. Aí sim. Oh, Fala aí. começou a fazer essas lives, você tinha barba, depois você tirou, agora já tem barba de novo. Pra você ver como é que é culpa dos céus. Então, velho. Tudo tranquilo? Tá, mano. Graças a Deus. Estamos aí caminhando aí. Já foi 2 de 27, já foi 2, falta 25 agora. Falta não, né? Depois que a gente terminar isso. Uhum. Amém, mano. Glória a Deus. Deus é bom. E Elisana? Pessoal aí, mudou alguma coisa? Tudo da mesma? Tá tudo mesmo jeito, tá tudo em paz, graças a Deus. Amém, mano. Glória a Deus. E aí, bora? Bora acabar, né? Amém, mano. Glória a Deus. Último dia. Seja bem-vindo aí, pessoal. Que Deus abençoe vocês aí. Que essa noite seja uma noite de enriquecimento espiritual pra gente. Que Deus possa falar com a gente nessa noite. Amém. E aí, Marcos? Hoje é tu, né? Sim, hoje eu que inicio. Vamos fazer uma oração? Bora. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor Deus, nessa noite, Pai, Te louvo. para te agradecer, ó Pai, louvar o teu santo nome, Senhor. Graças a Deus. Queremos, ó Pai, nessa noite pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha nos guiar, Pai amado, pelas escrituras, ó Pai, que o Senhor possa falar conosco, Senhor Deus, através da tua palavra, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, colocar em nós, ó Pai, o hábito, ó Pai, de nos conectarmos, ó Deus, com a tua palavra, Senhor, todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, abençoe essa live, Pai, que todos aqueles que possam entrar aqui, Senhor Deus, sejam saciados, ó Pai amado, pelo Teu Espírito Santo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Para quem está chegando aí, esse aqui é o Mais Fundo. E o Mais Fundo ele é um movimento cristão, né? De despertamento e de ensino. O nosso objetivo, né, com essas lives, com as coisas que a gente posta, é desenvolver nas pessoas uma vida devocional com Deus que seja relevante não só para a igreja, né? Não só para aquelas 4 paredes da igreja, mas que seja relevante também para segunda-feira, que seja relevante para quando a gente estiver no nosso trabalho, que seja relevante para quando a gente tiver que enfrentar o mundão, né? Então, um dos nossos propósitos, né, um dos nossos objetivos também, aliás, o objetivo, né, é a leitura da palavra de Deus. E nosso projeto agora, né, que a gente está fazendo mais recente, é de ler todo o Novo Testamento, né? A gente já leu todo o Evangelho de Mateus, já lemos uma parte, né? Uma parte não, né? Mais da metade do Evangelho de Marcos. E hoje, se Deus quiser, nós vamos terminar o Evangelho de Marcos aqui. Então, pega aí a sua Bíblia, pega a caneta, pega papel, tira a Bíblia da estante aí e bora ler a palavra de Deus. Amém. Bora lá? Bora. Capítulo número 13 de Marcos. A gente parou no capítulo 13, né? Capítulo 12, né? O último. 12. Isso, vai ser agora o é o 13. 13. Exatamente. Amém? O sermão profético, a destruição do templo. Quando Jesus estava saindo do templo,
Um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O princípio das dores. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a dizer-lhes: Tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e, por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para o entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhe for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. A grande tribulação. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça nem entre para tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus, até agora e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo, mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. A vinda do Filho do Homem. Mas aqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. A parábola da figueira. Aprendam, pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximos, às portas. E em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Exortação à vigilância. Mas, a respeito daquele dia, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. E como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie, portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. O plano para matar Jesus.
2 dias depois, seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes... E Opa, aí, perdão. Marcos? Empolguei aqui, irmão. Já quer emendar? Uai, trem tava bom, hein? Perdão. É meio que a continuação, né? Que já fala 2 dias depois e tal, né? Isso, perdão. Mas, amém. Nossa, esse capítulo aqui é forte. É igual quando você lê Mateus, capítulo número 24 pela primeira vez. É forte. É forte. Mas Mas amém. Vamos deixar para comentar mais para frente, para não Bora tomar lá. muito tempo. Esse capítulo que eu vou ler, o 14, ele é o maior do Evangelho de Marcos, né? Então, se prepara que essa leitura aqui vai ser extensa. É 72 versículos. Meu Deus. Mas amém. Bora lá. Marcos, capítulo 14. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus, a traição, para matá-lo. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixem a mulher em paz. Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, podem fazer-lhes o bem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo, e onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. O pacto da traição. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes, para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Os discípulos preparam a Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo, vão até a cidade. Ali, um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta, onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo, que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe, um por um, por acaso seria eu? Por acaso seria eu? Jesus respondeu, é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. A ceia do Senhor. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo, tomem, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira,
até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. E Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Jesus no Getsêmani. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, fosse poupado daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela 3ª vez, Jesus lhe disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse. Prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhes disse: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam, mas isso é para que se cumprissem as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Jesus seguido por um jovem. Um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Jesus diante do Sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os servos, aquecendo-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus, para o condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu.
O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe, profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote. E vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo, não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali, este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro, com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caído em si, começou a chorar. Forte. E aí, você quer falar do 13? Porque aí agora o 15 e o 16 eu acho que é menorzinho, dá pra gente ler de boa. Não, do 13 não tem muito o que falar, né? Mas é Jesus preparando ali seus discípulos a respeito da vinda dele, né? Do final dos tempos, o princípio das dores, que se a gente for parar para pensar, a gente está numa situação bem parecida hoje em dia, né? Princípio das dores, né? É rumor de guerra, é filho contra pai, nação contra nação, e rumores de guerra. E, assim, a gente, como cristão, lógico, a gente tem fé, a gente acredita na melhora, a gente acredita que essa situação que estamos vivendo vai passar, só que acredito eu que a única certeza que a gente tem que ter mesmo é que a gente vai morar no céu. Ou seja, se esse é o princípio das dores, ou se a gente ainda vai chegar no princípio das dores, se coisa pior ainda vai vir, se não vai melhorar, para a gente que é cristão, para a gente que sabe que a gente vai morar no céu, e Jesus vai nos resgatar, e a gente vai morar com Ele, a única certeza que a gente tem é isso. A gente tem que ter fé, tem que continuar acreditando, em momento nenhum abandonar o barco e continuar, porque se melhorar, beleza, mas se não melhorar... É que uma coisa é a gente ler, né? A gente vê o negócio escrito. Agora, quando a gente vê o negócio acontecendo mesmo, a gente fica assim, eita. É verdade. Mas é Quando verdade. fala, é nação contra nação. Nossa, né? Vai chegar um dia. Só que quando você vê o Trump querendo explodir o mundo, ameaçando, e o Kim Jong-un do outro lado falando que vai explodir também, né? Aí você fica meio apreensivo, né? Você fala, vixe. Mas é verdade. Você vê falando que é filho contra pai, mas quando você vê um parente seu, ou vê alguém próximo mesmo, de um filho matando o pai, um pai matando o filho, né? Que o amor de muitos ia se esfriar, né? Quando você vê as pessoas não amando. Quando você vê escrito, né? Às vezes é até legalzinho, mas quando você sente isso, ou quando você vê isso de perto, né? É difícil, cara. Sim, exatamente. Mas, glória a Deus, né? Glória a Deus que tá chegando. É. Mas Aí, Ah, não, pode não, falar. pode falar. Não, eu já ia passar pro outro já. Eu também ia falar isso. Pra gente já passar pro 14. 14 tem algumas coisinhas que a gente pode comentar. O 14 já começa com o plano para matar Jesus, né? E o que eu estava pensando era sobre a mente religiosa, né? Sobre o que é capaz, ou, né? O que se passa numa mente religiosa, numa mente fanática, né? E religiosa tem religioso que é gente boa.
Agora, aquele religioso fanático, né? Religioso mesmo, que eu acho que era o caso desses principais sacerdotes, os escribas, Sim. porque eles pensam em matar Jesus, né? Como se foi em matar, em trair, em acusar Jesus falsamente, como se fosse algo, sabe, normal. Agora, deixar de fazer a festa deles ou deixar de participar da festa ali, né? Eu não consigo entender essa coisa, né? Ó, Sim. a gente pode trair, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas não pode atrapalhar nosso culto Não, ali, é como nossa se festa ali. pegasse um crente 100% e ele dividisse ali, ó, 50% eu não vou ser crente e 50% eu vou ser crente. 50% Hum, 50% eu vou ser sacerdote e outros 50% eu vou acusar, eu vou tentar matar, eu vou caluniar, eu vou contar mentira, entendeu? É meio complicado de entender, né? porque Mas você vê. assim, Ah, é porque não eram todos, né? Todos os sacerdotes ali, todos os fariseus, né? Eram sim. alguns sacerdotes, alguns fariseus, mas que foi o suficiente, né? Para fazer o que fizeram com Jesus. E é interessante porque o título, né, é o plano para matar Jesus. Só que aí depois você vem para baixo, fala de sacerdote, de escriba, as pessoas que cuidavam do templo, né, as pessoas que cuidavam ali do culto, das ofertas e tal. Meu Deus, É é difícil. o complicado é a religiosidade, né? Religiosidade que atrapalhava ali todo mundo. E é complicado, a gente já passou aqui por diversos capítulos, né? Quando ali, mesmo no comecinho, né? Quando eles começaram a acusar ali Jesus, você já via que desde o começo Jesus já estava incomodando ali os seus costumes daquele povo, e eles viam, realmente, eles percebiam que Jesus era o Filho de Deus, eles sabiam, eles tinham a convicção de que ele era ungido, só que era mais fácil para eles sustentar uma coroa de religiosidade estampada ali na testa deles do que reconhecer que ele era o Filho de Deus, de que ele era o Messias, realmente era o homem enviado por Deus para guiar aquele povo rumo à salvação, né? E esse negócio de religiosidade é tão perigoso que Jesus, lá na parábola do samaritano, ele acusa, né? Ele expõe justamente isso, né? Sim, Ele coloca lá as pessoas que faziam parte do templo, né? Ali era da tribo de Levi, né? E, e cuidavam das coisas, né? Ou seja, se você fosse procurar, não tinha que ser, né? Os maiores exemplos ali, né? De Deus, né? sim, Os maiores representantes ali de Deus, né? Se fosse falar da imagem exatamente. de Deus, os levitas ali e os sacerdotes, né? Tinha que ser aquele que era, né? Se fosse representar, seria a representação perfeita da imagem de Deus. E são as pessoas que passam direto, né? Quando vê alguém caído, Exatamente. quando vê alguém precisando. Sim, e é o que acontece e até hoje em dia, acontece muito isso também. As pessoas que deveriam dar o exemplo, os líderes, né? Não dão exemplo e fazem pior, né? Mas bora avançar aí. Aí depois Mas, tem. Vai falar mais alguma ah, coisa? não, é a respeito da unção ali que Jesus recebeu. Você tem Ah, alguma coisa melhor. para isso? Tem alguma coisa para Não, falar? pode falar primeiro aí. Beber uma água aqui. Eu estava reparando nessa passagem, é bem interessante, né? Que se a gente for comparar essa passagem, tem uma passagem que a gente leu a respeito do jovem rico. E aconteceu um fato muito curioso que a gente podia observar. É que quando essa mulher ela derrama esse azeite, essa mirra, esse óleo, esse óleo muito caro ali sobre Jesus, onde ela unge ele, onde até Jesus comenta que ela preparou ele para ser sepultado, ou seja, ela preparou o corpo de Jesus. Quando aqui não falou que foi Judas, mas no outro evangelho fala, a palavra de Deus fala que foi Judas que comentou, que falou a respeito disso. Que se ela tivesse pegado esse óleo precioso e vendido,
teria alimentado muita gente, muitos pobres. Só que Jesus, ele não gostou disso. Jesus, ele repreendeu aquele discípulo e, assim, contextualizando, assim, ele parabenizou aquela mulher. Ele até fala aqui no final do versículo que todas as gerações posteriores iam lembrar do que essa mulher fez. Mas por quê? Que essas gerações, nós ia lembrar do que essa mulher fez. E quando a gente olha lá para o jovem rico, Jesus, ele chega para Jesus, ele pergunta para ele como que ele ia herdar, né, a salvação, o reino dos céus, e Jesus explica para ele, e quando ele fala assim, não, mas eu faço tudo isso, eu obedeço a lei, e quando ele vai mais a fundo, Jesus fala, não, você vai ter que vender tudo que você tem e dar para os pobres. E é interessante que quando ele fala isso, foi a mesma coisa que Judas falou. Judas falou, não, por que ela não pegou isso e vendeu para os pobres? Só que a chave dessa questão é que Jesus, ele conhece o coração. Jesus, ele sabia da intenção de Judas e Jesus, ele sabia da intenção daquela mulher. Não é O Judas já verdade? era o Judas antes, né? Isso. Judas já era o Judas antes. Exatamente. Jesus, ele conhecia a intenção do coração, que é a chave dessa, é a mesma coisa. Jesus é a mesma resposta, só que a intenção do coração era diferente. Aquela mulher, ela entregou aquilo, mas ela estava dando de todo o coração. Era tudo, quem sabe, às vezes era o que ela tinha. E ela entregou, ela derramou, ela fez questão de Jesus. E o discípulo olhou para ela e falou, não, porque, mas, assim, a Bíblia não fala, mas a gente pode até imaginar que, como era Judas, ele estava interessado no dinheiro, às vezes nem essa era a intenção dele, de pegar aquele dinheiro e dar para os pobres, né? Às vezes ia até passar a mão ali por trás, ninguém ia saber, não é Já verdade? colocar na bolsinha dele. Colocar na bolsinha dele. Mas é interessante a inteligência de Jesus. Jesus, ele era muito inteligente, ele sabia, ele conhecia a intenção do coração daquela mulher e a intenção de Judas, e é interessante essa passagem aqui. O que eu tenho para falar é mais deixar umas pulgas atrás da orelha aí. Porque em Mateus fala que foi sobre a cabeça, né? Que a mulher chegou e ungiu a cabeça de Jesus. Sim. Marcos também fala que foi sobre a cabeça. Lucas não tem essa passagem. Só que quando vai para João, João fala que foi os pés. Fala que foi os pés de Jesus que foram ungidos. Sim. Quando a gente vai para João, aliás, João fala que foi na casa de Lázaro. Aqui já fala que foi na casa de Simão. Na de Lázaro fala que foi 6 dias antes da Páscoa. Essa que a gente leu fala que foi 2 dias. Aí fica a pergunta aí, né, para o pessoal que tá assistindo aí, para responder para a gente aí. Que negócio aí? Que mistério é isso? Né? Será que é dois episódios diferentes? Será que os dois se completam? Pois é, não sabemos, né? Mas a passagem de João é linda, né? Até a passagem que ela enxuga ali com os cabelos, né? Nossa, é linda demais essa passagem. Mas a gente não sabe. Na de João tem até o nome, né? Na passagem de João é Maria, a irmã de Marta e irmã de Lázaro, né? Sim. Tem até o nome. Mas aí, depois deixa o pessoal pensar aí, deixa o pessoal correr atrás dessa, né? Aí depois, mais pra frente, o que eu queria falar era sobre o cenáculo. Sim. Quando os discípulos... Você tinha mais alguma coisa para falar, não? Não. Pode ir. Segue o barco. Quando os discípulos, eles preparam a Páscoa, né? Eles falam com o homem, e esse homem leva eles até um cenáculo espaçoso, né? Que é onde eles fazem a Páscoa, e depois tem até a ceia ali. E esse cenáculo, entenda por cenáculo, uma sala, um lugar amplo, que ficava no andar superior, né? E tem alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia, né? Que eu já vi por mais de uma pessoa falando que esse mesmo cenáculo é o cenáculo de Atos 2, né? Eles estavam reunidos no cenáculo. E existe forte indício que esse mesmo cenáculo de Atos 2 é também o cenáculo lá de Atos 12, que é o lugar onde os crentes se reuniam, né? Eles se reuniam no cenáculo, onde eles se congregavam. E esse cenáculo era justamente a casa de Maria
mãe de João Marcos. Exatamente. Quando você lê lá o Atos 12, Sim, Pedro tá sendo liberto da prisão, né, de uma maneira sobrenatural. sim, E quando ele é liberto da prisão, ele corre para a casa da Maria, mãe de João Marcos. sim, Porque ali era o lugar onde os crentes se reuniam, né? Ou seja, a casa era grande, né? Para poder reunir os crentes tinha que ser uma casa grande. E, né, juntando tudo isso, né, juntando essas coisas aí, tem alguns teólogos que afirmam que esse cenáculo onde Jesus ceiou foi o mesmo cenáculo onde o Espírito Santo desceu em Atos 2 e era outro lugar que os crentes se reuniam, né, naquela igreja de Atos se reunia ali em Jerusalém. sim, eu já ouvi bastante sobre isso. E até que, assim, tem alguns teólogos acreditam que no versículo 14 aqui de Marcos 14, quando fala que, ó, sigam esse homem e digam ao dono da casa, esse homem ali que os discípulos seguiram, era o próprio João Marcos, né? Que estava levando ali para a casa dele, para a casa da Sim, sua mãe. sim, né? Sim, tem fortes indícios aí, dá para você saber que aquela casa ali era uma casa abençoada, né? Que primeiro É, teve uma celebração ali, uma ceia ali naquela casa, depois em Atos 2, depois Atos 12, né? E acredito que era um lugar muito abençoado. E a própria mãe de João Marcos, né, que a Bíblia ela nos relata que ela era uma mulher viúva, né, que ela é somente ela, e ela, por ser Maria, ela era judia, o pai de João Marcos, o marido dela, provavelmente era de origem romana, e é depois que por ele isso que é o morreu, nome dele, né? isso, João por era o isso, nome judeu, né? João era judeu judeu, e Marcos é romano. é Marcos era o um, nome romano. um nome meio latino ali, né? E é interessante que, assim, alguns indícios apontam que eles tinham uma condição financeira boa, né? Que a mãe Para ali... poder colocar todo mundo, né, dentro de casa, uma Ex igreja. exatamente, isso é chamado de cenáculo, né? Então era uma igreja, era um lugar muito grande, né? Era um lugar muito abençoado. Mas é isso aí. Se eu tinha para falar mais aqui também sobre quando Jesus é preso aqui. Sim. Porque quando ele é preso, né, o versículo 47 fala que nisso, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E é só o evangelho de João também que fala, que dá os nomes aos bois, né? Que dá nome Ah, a isso. Porque quando você lembra disso, já agora, né, a gente já leu o evangelho de João, a gente sabe que foi Pedro, né? Foi Pedro sim, que pegou a espada e cortou, e sabe até o nome de. Sabe quem foi que cortou a orelha e de quem que cortou, né? Pedro cortou a sim. orelha e ele cortou a orelha de Malco. Só que É, Marcos não fala isso, né? Marcos ele omite isso. Agora João já fala. sim, Talvez por ser Pedro quem está narrando, né? Essa história, é Pedro que está narrando o evangelho para Marcos, né? Escrever. Talvez ele tenha querido meio que deixar oculto nessas partes, né? Vamos colocar lá, mas não vamos colocar o nome de quem fez, não. sim, Já, com certeza, quando Marcos estava escrevendo, já era outro Pedro, né? Já sim. era uma pessoa Transformado. completamente diferente, então, né? Vamos deixar isso É, passado. vamos ocultar. Mas, mas é isso aí. É isso, é isso. Bora? Bora. Capítulo 15. Isso. Vamos lá. Quanto tempo de live tem aí? 39. Beleza. Logo pela manhã, capítulo número 15, né? Jesus diante de Pilatos. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciões, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Jesus é condenado à morte. Ora,
Por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo: Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido que ele soltasse, de preferência, Barrabás. E Pilatos lhe perguntou: O que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: Crucifique-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? Porém eles gritavam cada vez mais: Crucifique-o. Então Pilatos, querendo conter a multidão, lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Então, os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele, e o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele, e pondo-se de joelhos o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então conduziram Jesus a fim de crucificarem. A crucificação de Jesus. E obrigaram Simão, Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus, e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação dele contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que dizia: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, dizendo: você que destrói o santuário em 3 dias, o reedifica. Salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. A morte de Jesus. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre a terra, até às 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos seus que estavam ali, ouvindo isso, diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para receber uma esponja em vinagre, e colocando-o na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este era o homem. Este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além dessas, haviam muitas outras que tinham ido com ele também para Jerusalém. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido.
Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Para ler, para continuar já, né? Capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Jesus aparece a 2 discípulos. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam a caminho do campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. A ordem para a evangelização. Finalmente, Jesus apareceu aos 12, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. A ascensão de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mais um livro. Glória a Deus. É interessante, né? Esse final de livro é legal. Que eu tinha separado. Você separou alguma coisa aí? Então, era comentar mesmo a respeito disso. Eu estava vendo esse tempo atrás uma ministração, uma aula, né, a respeito desse final de Jesus, né? E aquilo me tocou bastante, sabe? Sobre alguns fatos, né, que a história nos diz a respeito desse acontecimento, né? E tem até uma passagem, uma parte que fala que ali os soldados, eles tentaram ali dar algo para Jesus beber, né? E alguns historiadores dizem que pode ter sido vinagre, outros vinho com fel, que foi oferecido ali a Jesus. E Jesus, quando ele experimentou, acho que em Mateus, no final ali, também fala a respeito disso, que Jesus não quis beber. E muitos dizem que ele não quis beber esse líquido, provavelmente para não perder ali a sua consciência, porque às vezes pode ter sido um líquido ali
para estancar ali a sua dor, ou mesmo para deixar a dor mais forte, né? Algo assim. E uma curiosidade a respeito disso é que naquele tempo, naquela época, aquele lugar ali, Jerusalém, Israel, ele era governado ali por Roma. E naquela cidade tinha latrinas. Interessante isso. Chega até a ser meio nojento, mas alguns fatos, né, que aconteceram ali com o nosso mestre. Como é que eu posso explicar? Tinha banheiros públicos ali naquela cidade. E naqueles banheiros públicos tinha diversos buracos. Se entrava assim no lugar e tinha diversos buracos, ali onde as pessoas sentavam e faziam suas necessidades. Era um banheiro público compartilhado. Era compartilhado entre todos os moradores ali que pagavam ali, entravam e faziam suas necessidades. E depois ali que a pessoa terminava de fazer a sua necessidade, tinha um cabo, tipo um cabo de vassoura ali, uma estaca, e na ponta dessa estaca tinha uma esponja. E essa esponja servia para você, tinha ali na frente daquelas pessoas, tinha ali um barril, um balde, onde tinha vinagre. Supostamente esse mesmo líquido que tentaram dar para Jesus beber. E para você ver, assim, a humilhação que nosso mestre sofreu. Ali aquela esponja era mergulhada naquele barril e as pessoas ali faziam ali a limpeza, sua higiene pessoal e devolvia aquela esponja ali para aquele barril. E provavelmente alguns historiadores acreditam que esse mesmo líquido que tentaram dar para Jesus beber era esse mesmo líquido ali que os romanos, os judeus, faziam para fazer a sua limpeza. Para você ver o tamanho da humilhação que Jesus pode ter passado. Cara, essa eu não sabia não, hein? Depois você procura saber, mas é real mesmo. Tem bastante historiadores que falam a respeito disso. Dessa humilhação que Jesus passou, né, ali no seu finalzinho de vida carnal. Ô Marcos, eu queria que você fizesse um resumo aí de tudo isso aí. Se você tem um capítulo que você queria trazer uma mensagem, alguma coisa que tocou assim, ou falar mais alguma coisa do Marcos, fazer um resumo aí nos 2 minutos, ou dizer alguma coisa do livro que tocou assim que você gostaria de compartilhar. Então, o livro de Marcos, né, foi como a gente falou, né, na nossa primeira live, ele é um livro que a gente muitas das vezes não dá tanta credibilidade para ele, por ser um evangelho ali o mais curto, né, e muitas das vezes mais simples. Só que foi como a gente falou, a Bíblia fala não, quem foi? Foi William Barclay. William Barclay falou, né, que esse é o livro mais importante do mundo. Ou seja, através do livro de Marcos, né, todos os outros evangelhos foram criados. Através da inspiração de Pedro, João Marcos pôde escrever isso. E desse livro surgiu, né, Mateus, Lucas, João, outros livros que a gente é apaixonado, como o livro de João. E, assim, nesse tempo que a gente leu, que a gente pôde prestar mais atenção, a gente pôde ver, né, a simplicidade dos detalhes, mas a complexidade dos detalhes que João expressa para nós, né, através do livro de Marcos. E a gente fenomenal, nossa, muito, muito fera esse livro, e é crucial para a gente que quer entender mais, a gente quer participar mais ali do evangelho, entender mais como que foi. Eu indico para quem está assistindo essa live, quiser saber mais a respeito de João Marcos. João Marcos foi uma pessoa muito importante na palavra do Senhor, na Bíblia ali, na divulgação ali desse Novo Testamento, desse apostolado de Pedro, de Paulo. Foi uma pessoa muito importante. A história de vida dele, que a história nos mostra, é uma história muito rica e demonstra que da misericórdia de Deus, porque João Marcos foi uma pessoa que desistiu, uma pessoa que estava ali com Paulo, que provavelmente estava entre os 70 que Jesus mandou e desistiu. Com Paulo foi a mesma coisa. João Marcos, ele pode ter sido, aliás, pode não, a Bíblia nos fala que ele desistiu durante o caminho, só que mesmo assim o Senhor, ele não julgou ele,
o Senhor, ele continuou usando João Marcos, ele foi uma pessoa muito usada, depois usada também pela vida de Pedro, foi um filho na fé, né, de Pedro, o próprio Pedro fala isso, e a história de vida dele é muito, muito bonita, né? Mas é isso mesmo, né? A respeito desse livro aí, foi show de bola. E acredito que os próximos que vocês vão ler aí vai ser interessante demais. Amém. Eu também teve muita coisa que, né, para poder falar para as pessoas, né, tinha que dar uma estudada antes, né? E muita coisa que nesse tempo de estudo aí, de preparação, muita coisa, né? Tem aquela destravada, caramba, é isso. Nossa, é esse que é o João Marcos. Nossa, ele escreveu isso, não é por isso que Mateus, não sei o quê. E o que eu gostaria de deixar para o pessoal que está ouvindo aí, né, que vão ouvir depois, o quanto que Deus pode usar a gente, né, apesar da gente, né, apesar da nossa dificuldade, apesar da nossa timidez, apesar do nosso medo, apesar dos nossos erros, né. Marcos, quando eu conheci esse João Marcos, eu já falei, meu Deus do céu, como é que o cara está com Paulo e Barnabé e o cara desiste, do cara dá para trás na viagem lá, volta. Falei, poxa, né? Você já acaba o encanto todinho com o João Marcos, né? Só que Sim, aí depois, quando você descobre que lá na frente, mesmo ele tendo aquela briga lá com o Paulo, porque o Marcos ele abandonou o Barnabé e o Paulo na primeira viagem, né? Aí na sim, segunda viagem, o Barnabé queria levar o Marcos de novo, só que Paulo não quis. Paulo e Barnabé se separam, mas não deixa o Marcos ir, né? Vai cada um pro seu canto, mas Marcos não vai, junto com sim, Paulo. E depois, no final da vida de Paulo, um dos últimos pedidos que Paulo faz traz-me Marcos, porque ele me é útil, sim, né? Então, você vê como que o Marcos ensina a gente, né? De ele ter sido lá no começo desistido e tal, mas depois você vê o carinho que Paulo tem por ele e eu acho que o mais, né, a maior obra do Marcos, com certeza, né, a maior coisa que ele fez, sem dúvida, foi ter escrito esse evangelho que, como você falou, é o livro mais importante do mundo, porque foi o primeiro relato sobre o Filho de Deus, né, o primeiro relato sobre Jesus, o primeiro relato sobre o que Jesus fez, né, sobre a sim, mensagem de Jesus, né? E isso é maravilhoso, cara. Então, você vê que apesar de Marcos, Deus ainda usou Marcos, né? sim, E apesar de você, Marcos Lafayette, Deus pode te usar, né? Apesar de você, Deus pode te usar muito. E pode me sim, usar também, né? Apesar, exatamente. apesar de todos os nossos defeitos, nossas falhas, Deus pode nos usar. Sim, Amém? se Deus usou um jumento, por que não vai usar nós, né? Só para descontrair. Amém? Vamos orar por esse Amém, pessoal aí. Glória amém. a Deus. Terminamos com louvor aí. Deus seja louvado pela sua vida. Eu Glória a agradeço Deus. demais você e a sua esposa aí que teve no. É você aí e a sua esposa nos bastidores, né? Sim, Tá que nem aqui. é, A Thalita também, eu tô aqui. Ela vem e abastece o copinho aqui toda hora. Ela olha, deixou o celular dela comigo aqui para ir tocando uma música enquanto eu tô aqui gravando. É mulher sábia, né? amém. Deus abençoe aí. Amém, Deus abençoe. Obrigado pelo convite, né? Amém. Deus quiser, com certeza vão vir outros. Vamos orar aí Amém, que o tempo está acabando. amém. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu sou grato ao Senhor, Deus, Sim, por meu todo esse Deus, tempo que nós queremos te conhecemos aqui, agradecer, ó Pai, por dentro da essa tua palavra. oportunidade rica e Eu te louvo, maravilhosa. Senhor, pelo Em nome de enriquecimento que o Jesus, Senhor eu te nos deu, Pai, agradeço. por tudo que o Senhor tem Muito feito obrigado, na Senhor, por nossa tudo vida que o Senhor através tem da leitura feito, do Senhor Deus, Evangelho de através Marcos. da palavra Nós do somos gratos Senhor, ao Pai. Senhor, Deus, pela vida de Marcos, Senhor, Sim, meu pelo Deus. trabalho que o Senhor fez na vida dele e assim ele nos influenciou dessa forma que está influenciando. Pai, nós Sim, te meu louvamos, Deus. Senhor, por este projeto, pedimos que o Senhor abençoe os próximos. Te louvo, Senhor, pela vida das pessoas que acompanharam esse projeto. Te louvo, Senhor, pela vida das pessoas que vão participar ainda e principalmente pela vida do Marcos, Senhor, que foi o canal de bênção que o Amém. Senhor utilizou, Senhor, para nós lermos esse livro. Pai, eu oro em nome de Jesus e eu te agradeço por tudo, Senhor.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu não sei porquê, mas parece que ficou. Ficou? Passou de 1 hora? Ué. Essa eu não entendi não, viu? Vamos emendar o Evangelho de Lucas, João. Mas é benção, é benção. O dia que não precisou, ela parou. Deve ser um sinal, né? Uai. Mas amém, irmão. Deus abençoe. Amém, mano. Glória a Deus. Deus abençoe aí. Boa noite. Até a próxima aí. Deus abençoe, pessoal. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Falou, mano. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Ele passa.